Muito bem, gente. Então, na última aula, a gente terminou o contexto geral, as primeiras impressões que a gente tem sobre portas lógicas, e aí eu fiquei devendo para vocês duas coisas, né? Uma é a gente pegar os mesmos exercícios que a gente fez algumas aulas atrás e implementou aquelas expressões booleanas utilizando chaves. A gente vai fazer os mesmos exercícios, ou pegar alguns deles, para ver se a gente entendeu como é que a gente pode usar portas lógicas para implementar os mesmos circuitos. Mas antes a gente vai falar de outro tema, como a operação lógica do tipo XOR, do exclusivo, tem um papel importante no ramo da criptografia. Qual é a ideia da criptografia? Basicamente, eu tenho um determinado transmissor, enfim, uma pessoa, o que quer que seja, e ela gostaria de enviar uma informação A. Quando eu digo A, não é uma letra, um conjunto de informações, que eu estou chamando de A. E aí isso vai ser enviado, pouco importa de como é que vai ser enviado, se isso vai ser por fio, pelo ar, não interessa. E lá do outro lado eu tenho um receptor, e aí eu gostaria de receber esse A. Eu posso mandar diretamente? Posso, só que num sistema na qual eu preciso ter segredo, eu preciso de alguma forma de resguardar isso. E aí que entra a criptografia. A criptografia tem o papel de embaralhar a informação original, que a gente chama de texto plano, pegar esse texto plano, que é a informação propriamente dita, e embaralho ela de alguma maneira, criando um texto cifrado. E aí este texto cifrado é enviado. E aí lá do outro lado, eu vou ter meios de pegar essa informação cifrada e desembaralhar ela para eu pegar a informação correta. Esses dois caras, eles sabem o que fazer. Só que qualquer cara que esteja espionando, capturando essa informação, se ele não tiver as informações para descriptografar isso daqui vai ser uma mensagem sem sentido para ele. Houveram várias formas de criptografia, desde a época do Júlio César. Isso aí foi evoluindo até hoje chegar do jeito que está. E no meio dessa história, lá pelos anos em torno de 1917 ou 20, alguma coisa assim, um cara chamado Gilbert Vernon, que trabalhava na Eurolabs, ele criou o chamado Código Vernon, um algoritmo de criptografia. Na época era completamente mecânico, não tinha nada de software, não tinha nada disso, né? Mas que fazia às vezes do que hoje a gente conhece como operação lógica do tipo XOR. Agora entender como é que essa operação lógica pode funcionar para essa situação. Imagina que eu tenho uma palavra binária assim, que representa um texto ou qualquer coisa, tá? Que eu gostaria de resguardar ela. Mas vou colocar aqui poucos bits só para a gente visualizar a ideia. O que a gente faz para poucos bits, a gente pode fazer para uma sequência muito maior. A partir desse texto plano, ele quer criar um texto cifrado, que eu vou chamar assim, MC, tá? Mensagem criptografada cifrada. Quero criar uma mensagem que não tem nada a ver com essa aqui, embaralhada, tá? Num determinado momento, nessa época, se criou a ideia de chave de criptografia. Ou seja, eu tenho o que eles chamam de chave, tenho a informação, eu combino a chave de criptografia com a mensagem e vai me dar a mensagem cifrada. Esses caras aqui, eles compartilham ou utilizam uma mesma chave de criptografia, uma chave única para criptografar e descriptografar a informação. Ou seja, se este cara bem aqui não souber qual é a chave de criptografia, essa informação não tem qualquer validade para ele. Agora, bora ver como é que o XOR entra no meio dessa história. A chave de criptografia ela tem que ter o mesmo tamanho do texto original, do texto plano. Então, por exemplo, eu fiz agora um exemplo com um texto plano de 4 bits, então eu vou ter que ter uma chave de 4 bits. Vou colocar aqui como chave, sei lá, qualquer coisa. O que importa é qual é a sequência de bits, essa é a minha chave. Agora, olha só, o que aconteceria se eu fizesse o XOR bit a bit do texto com a nossa chave? Fazendo bit a bit, ó. Um XOR com 0, são diferentes, vai dar 1. São diferentes, vai dar 1. São iguais, dá 0. São iguais, dá 0. Então, essa aqui é a minha mensagem cifrada. É isso aqui que eu mandaria aqui nessa informação. Ao invés de eu mandar 0101, eu mandaria esta informação bem aqui.
1100. Ou seja, eu tenho um transmissor que gostaria de enviar A, só que ele faz uma criptografia com uma chave que ele conhece, e ele vai mandar agora esta mensagem, é isso que ele vai transmitir. E aí, lá do outro lado, o meu receptor, ele vai receber MC e vai descriptografar para receber o A. Agora, olha só a propriedade que a gente tem do nosso SHOR, né? Vamos imaginar o seguinte, se eu fizer assim, tenho isto aqui, vou fazer um SHOR com isto aqui. O que vai me dar? Vai me dar 1 ou vai me dar 1 também. Esse é o resultado. Se eu pegar este resultado e fizer o SHOR com esse mesmo cara, o que vai me dar? 0 e 1. Ou seja, se eu tenho B, eu faço o SHOR com C e me dá Y, se eu pegar Y e fazer um SHOR com C, vai me dar B. Então, consequentemente, lá do outro lado, no receptor, se ele conhecer a mesma chave, a única coisa que ele precisa fazer é o quê? É pegar a mensagem cifrada e fazer um SHOR com a chave que ele conhece. Então, se eu fizer aqui, ó, mensagem cifrada e chave, se eu fizer isso aqui, ó, diferente vai dar 1, igual vai dar 0, diferente vai dar 1, igual vai dar 0. Eu vou ter de volta a minha mensagem original. Então, a ideia do SHOR para fazer a criptografia é essa. Agora, tem uns detalhes aí, certo? O código de Vernan tem que ter alguns requisitos para que ele realmente seja eficiente. Quando eu digo eficiente, ninguém conseguir quebrar esse código. Porque eu estou vendo aqui, o fato deles usarem a mesma chave implica dizer que se esse cara aqui, por qualquer meio, descobrir a chave, já era. Né? A operação para eu recobrar a informação é muito fácil. Então, quais são os requisitos para que esse sistema seja inquebrável? 1. Compartilhamento da chave é seguro. 2. Chave tem que ser a maior possível, que basicamente aumentando o tamanho da chave, o número de combinações aumenta. Mais trabalho para quem está querendo quebrar na força bruta, fazendo todas as combinações. Terceiro, deve-se usar uma chave só uma vez. E, por último, se a gente vai gerar várias chaves, geração das chaves tem que ser aleatória. Ou seja, o processo que gera uma chave não pode ter algum padrão. Como, por exemplo, podia fazer um gerador de fazer contagem. 10, 10, depois 10, 11, depois por aí vai. Muito fácil. Em especial, o Shannon, que trabalhava também na Bellab, que você já conhece ele, provou matematicamente que este código, essa forma de criptografia, seria inquebrável. Não tinha como você rastrear essa informação. Só que isso gera um problema, né? A chave pode ser usada uma vez e a outra geração tem que ser aleatória. Aí que entra, talvez você já deve ter ouvido falar, nos geradores de números aleatórios, né? Os geradores pseudo-aleatórios, que a gente chama. Mas isso daqui é uma questão interessante aqui, ó. Para a gente finalizar essa parte aqui, de usar a chave uma vez só, que eles chamam de, termo em inglês é one time pad. Vocês verem essa sigla aqui em criptografia, quer dizer você usar a chave somente uma vez. Então, olha só, o que eu tenho aqui. Imagina que eu tenho a minha informação, e eu criptografo isso aqui, e aí vai me dar Y. E aí eu pego outra informação, e eu criptografo com a mesma chave, na X. O que acontece se eu pegar essas duas informações cifradas e fizer o SHOR entre elas? A gente pode escrever assim. E aí, pela lei distributiva, eu posso escrever assim, sem problema algum. Não vai mudar nada. E aí, consequentemente, eu posso aplicar a lei associativa, associar livremente aqui, dado que eu não estou alterando nada no resultado. Chego nisso aqui. A pergunta é, quanto é isso aqui?
quanto é fazer o XOR de uma coisa com ela mesma? Dá zero, né? Se forem iguais, a gente sabe que o resultado dá zero. E quanto é fazer o XOR com alguma coisa? Por exemplo, eu tenho zero e faço o XOR com zero. Vai dar zero. E se eu fizer zero e fizer o XOR com 1, me dá quanto? Me dá 1. Ou seja, eu posso generalizar e dizer assim, zero XOR com qualquer coisa me dá o qualquer coisa. Da mesma forma que a gente sabe que um XOR com qualquer coisa me dá o qualquer coisa contraditório. Essa ideia que a gente usa lá quando a gente quer usar uma XOR como um NOT controlado, zero XOR com qualquer coisa vai me dar o quê? Qualquer coisa. Ou seja, ao utilizar a mesma chave em 2 ou 3 ou 4 mensagens cifradas, a mesma chave, o que eu vou ter como resultado vai ser o XOR das duas informações originais, dos textos planos. E daí eu posso, a partir disso aqui, fazer mais artimanhas para descobrir, no final das contas, qual é o texto. Quais são os textos, na verdade. E aí, por isso que os geradores de números aleatórios eles são tão importantes, por exemplo, para a criptografia, porque são um gerador, o nome já está dizendo, que gera, a partir de um número inicial, ele gera sequências que são estatisticamente aleatórias. Mas tem outros geradores que são fisicamente aleatórios, que vêm de processos físicos, que os caras captam esse processo físico, que é completamente aleatório, e daí eles digitalizam essa informação física, e aí tu tens uma sequência de bits que é realmente aleatória, não tem qualquer relação um com o outro. Só que isso é mais problemático, é mais demorado, e aí tem algumas situações em que é preciso de uma aleatoriedade mais rápida, aí se cria os chamados geradores de números aleatórios ou pseudo-aleatórios. Tinha outra coisa que eu ia falar aqui, deixa eu ver. Ah, sim. E aí, depois que o tempo passou e as coisas evoluíram, eles passaram a chamar o código de Vernon ele entrou numa categoria de códigos de criptografia simétricos. O que isso quer dizer? Transmissor e receptor utilizam a mesma chave. Hoje em dia, o que tem de mais avançado em criptografia é sistema de criptografia assimétricos, ou seja, existem duas chaves. Existe a chave chamada pública e a chamada privada. A privada, somente transmissor e receptor recebe ou conhecem, e a chave pública ela é utilizada para eu mandar trocar essas informações de forma secreta. Tá? Não vamos entrar nesses detalhes aí, que isso daí já foge do que nos interessa, tá? Mas depois vocês podem pesquisar aí, se vocês quiserem, tiverem interesse, pode colocar lá chave pública, chave privada ou sistema de criptografia assimétrica, que aí vocês vão entender melhor os detalhes relacionados a isso, tá bom? Beleza. Vamos agora fazer alguns desses exercícios aqui. Eu quero agora implementar essa expressão lógica que eu já sei implementar com chaves, eu gostaria de implementar com portas lógicas. Vou criar um sistema lógico que vai ter uma saída, que é o S, e vai ter 1, 2, 3 entradas, que é o A, que é o B, que é o C. São essas variáveis na qual essa é dependente. Pergunta: como é que eu arranjo chaves ou portas lógicas para que eu implemente esta expressão booleana bem aqui? Vamos lá, por onde eu começo? Começa pela porta lógica mais abrangente, no caso seria a porta O. Ou seja, aquilo que é mais externo, né? Eu consigo ver aqui que o S vai ser o resultado da soma lógica de duas coisas, né? Então, como é que eu coloco isso aqui? S vai vir de onde? Vai vir de uma OR. De quantas entradas? 2. Então, eu vou ter... Certo? Quem são as entradas desta porta OR mais externas? Vamos começar por essa aqui. Vamos pegar esse termo aqui e vamos destrinchar aqui de baixo, e esse aqui na parte de cima, certo? Uma das entradas é o quê? É o produto lógico de duas variáveis, não é isso? Então, como é que eu descrevo isso em portas lógicas? Uma AND, ou seja, um produto lógico, implementação de um produto lógico de duas entradas. Quem são as entradas?
C e o A. E a última lá, a outra entrada do OR é o quê? A AND de duas entradas, certo? Produto lógico de duas coisas, certo? Então, vai ser uma AND de duas entradas. Uma delas vai ser o C, né? E a outra vai ser quem? O que vai vir nesta aqui? O resultado de uma OR de duas entradas, correto? Então, o resultado de uma OR de duas entradas, uma delas é quem? O A, e a outra é quem? Tá certo eu fazer isso aqui? Não, a entrada do B tem que ser barrada. Tem que ser o contraditório, certo? Isso. Antes de eu aplicar na OR, eu tenho que fazer o contraditório dele. Quando a gente vai implementar algo, a gente vem da informação mais externa, mais geral, para mais específica. Ou seja, se eu estiver falando em termos de circuito, tu vem da saída para a entrada. Ok? Não dava pra fazer uma simplificação aí, porque, tipo, o C tá aparecendo nos dois membros, aí, tipo, dava pra fazer uma associativa. Segura o teu ímpeto de simplificar, que a gente ainda não está falando disso. Quando a gente entrar em implementação eficiente, aí sim a gente vai ver, porque no frigir dos ovos a gente quer implementar a forma mais simples da expressão booleana, das expressões booleanas. Por quê? Porque isso vai redundar no circuito mais simples, tá? Mas por hora, a gente está pouco se importando com isso, a gente só está querendo entender como a gente utiliza portas lógicas para implementar uma expressão booleana. Tá certo? Tá ok, professor. Mas o que tu estás falando é pertinente, só não está no momento adequado, digamos assim. Então, vamos passar para outro aqui. Esse aqui já tem isso aqui, né? Essa expressão aqui, ó. Eu poderia implementar essa expressão lógica com portas lógicas. S vem de onde? Uma AND, duas entradas, certo? Vamos implementar uma AND, aqui vai ter uma entrada, e agora a gente responde a próxima pergunta, né? O que tem numa entrada e o que tem na outra entrada? O que tem na entrada 1, o que tem na entrada 2? Porta entrada OR com duas entradas também. E ambas são OR, né? Uma OR de duas, uma outra OR de duas também. Uma vem XY, outra XZ, né? Então, se eu fizer uma coisa assim, o X para cá, o Y para cá, e o outro é X e Z. Posso implementar assim. Vamos lá para o próximo. E agora? Onde a gente começa? S vem de onde? Vem de uma AND, né? De duas entradas, certo? Então, uma AND de uma e duas entradas. O 2, a gente já sabe que é o A, é só uma variável. E o que seria o B? Desculpa, o que seria, que estaria nessa entrada aqui? Seria uma OR, né? De duas entradas, não é isso? Então, OR de duas entradas. Quem são essas duas entradas? Vai ser o contraditório da variável B e da variável C, correto? Se eu fizer de novo aqui um sistema aqui de fiação aqui, A, B e C, o A vai vir daqui, vou tirar o B daqui, só que antes vai ter que passar por um NOT, o C vai ter que vir daqui, antes vai ter que passar por um NOT. Aí eu teria B contraditório, C contraditório A. Vamos lá para mais um. Vou pegar isso aqui. Essa vem de onde? Estou fazendo um produto lógico de 1, 2, 3 termos, certo? Então, vai ser uma AND de 3 entradas. 1, 2, 3, certo?
A, B, C e D. O D eu vou jogar para a porta 3, na primeira porta lógica. O A, antes de jogar na int, eu vou ter que fazer o contraditório dele. E a última lá, que vem na porta 2, vai vir o quê? Uma porta lógica OR com 2 entradas. Não sei. Ótimo. Vamos lá para a última. Ótimo, vamos lá. De onde vem o nosso S? Que é mais externo de todos. Uma end com 6 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora começa por esse aqui que é maior, tá? Vou chamar esse aqui de primeiro termo. Só para a gente implementar logo ele e o resto é mais simples. Que é esse cara aí? É o resultado de uma OR de 2 entradas. Quem são as 2 entradas dela? Uma é uma variável, que é o B, a outra é o quê? É o resultado de um produto lógico de 2 entradas. E as outras... Eu só vou botar aqui as variáveis. Então, eu tenho B, que é esse cara bem aqui, C e D. Aí, numa das entradas, eu vou ter um H, vamos dizer que seja esse aqui. Depois eu vou ter A, E, o contraditório do F, e vou ter o G. E aí, o cara pode dizer, mas uma porta end de 6 entradas eu não tenho, só tenho de 2. Tu pode fazer cascateamento aqui, né? Eu posso muito bem pegar de 2, ter um resultado, fazer com uma outra. Por exemplo, podia fazer um cascateamento assim, né? Podia fazer de 2 em 2 e o resultado fazer uma end. Vai dar exatamente a mesma coisa, né? Porque a gente sabe que isso aqui é válido, né? Isso é equivalente do mesmo resultado, tá certo? Beleza. Sabemos, em linhas gerais, como trabalhar com portas lógicas, já entendemos o que elas são, com o que elas trabalham, que nível de tensão, dependendo da tecnologia, os níveis de tensão vão ter valores específicos lá, mas o que interessa é que vão ter 2 faixas válidas para eu aplicar e transmitir e gerar tensões, de tal forma que os sistemas conseguem conversar. Quem está gerando sinal e quem está recebendo sinal consegue entender um ao outro, que é a chamada disciplina estática, e através da ideia de eu quebrar uma expressão lógica em blocos, eu consigo fazer uma implementação real através de portas lógicas. Anteriormente nós vimos através de chave, mas é só para a gente ter aquele primeiro contato e ter uma contextualização histórica, mas hoje em dia a gente não usa chaves, a gente usa portas lógicas, que é muito mais eficiente, muito mais compacto, muito mais rápido, muito mais tudo. Mas, via de regra, a ideia que está por trás disso é exatamente a mesma do Xeno, porque aqui dentro eu tenho coisas em série, aqui dentro eu tenho coisas em paralelo, então, exatamente a mesma história no frigir dos ovos. Só se eu quiser olhar e começar a abrir essas caixinhas, essas portas lógicas, a gente vai ver a teoria de Shannon exatamente lá.